Olá, amados, tudo bem? Hoje vamos falar sobre um tema que pode ser um desafio para muitos pais: a desobediência dos filhos. Todos nós sabemos que educar um filho não é uma tarefa fácil e muitas vezes, mesmo quando fazemos o nosso melhor, os nossos filhos podem desobedecer ou agir de forma contrária ao que ensinamos. E como lidar com essa situação? Como manter a autoridade como pais sem afastar nossos filhos ou gerar conflitos desnecessários? No vídeo de hoje, vamos conversar sobre como lidar com a desobediência dos filhos de forma consciente e amorosa. Vamos entender como essa atitude pode ser uma oportunidade para ensinar os filhos a tomar decisões mais responsáveis e a construir um futuro mais saudável e feliz. Então, se você é pai ou mãe e está passando por essa situação, ou se você é um filho e quer entender melhor como a desobediência pode afetar sua relação com seus pais, continue assistindo esse vídeo. Vamos juntos aprender mais sobre esse assunto e refletir sobre as melhores maneiras de lidar com a desobediência dos filhos. Mas antes de nós entrarmos na aula de hoje, no assunto de hoje, eu quero te fazer uma pergunta. O seu filho está com dificuldades em português e matemática? Eu gostaria de convidar você para conhecer o nosso curso completo de matemática básica e reforço escolar, criado para crianças a partir da alfabetização, passando pelo ensino fundamental até o ensino médio, com foco no Enem e vestibulares. Você sabe que matemática e português são disciplinas fundamentais que influenciam todos os aspectos da nossa vida, não é mesmo? No entanto, muitas crianças enfrentam dificuldades ao tentar compreender os conceitos e aplicá-los em situações do cotidiano. Por isso, nós desenvolvemos um curso que visa ajudar crianças e adolescentes a desenvolverem suas habilidades de maneira sólida. Acredite, se o seu filho está enfrentando dificuldades na escola, nós podemos te ajudar. São mais de 1.800 atividades com videoaulas e gabarito online. Aliás, você sabe quanto custa uma hora de aula particular? Aqui onde eu moro, entre R$80 a R$100 por hora. E no nosso programa, você paga uma única vez, ou seja, você não tem mensalidade. O link do nosso método está logo abaixo na descrição desse vídeo. Mas aproveite porque a promoção que estamos oferecendo essa semana é por tempo limitado. Bom, agora vamos ao nosso assunto de hoje. Sabemos que como pais queremos sempre o melhor para os nossos pequenos, mas nem sempre é fácil de lidar com a desobediência. Por isso, eu trago aqui 7 motivos pelos quais as crianças desobedecem tanto e como podemos contornar essa situação baseados nos ensinos da Bíblia. Um dos motivos é a falta de limites claros e coerentes. Quando os limites não são bem definidos, a criança pode ficar confusa e não saber até onde ela pode ir. É importante estabelecer regras claras e coerentes que sejam aplicáveis e consistentes. Na Bíblia, Deus nos orienta a ensinar os nossos filhos no caminho que devem andar para que, quando crescerem, não se desviem dele. Um outro motivo são as dificuldades emocionais. Crianças que estão passando por dificuldades emocionais podem se tornar mais desafiadoras. Nesses casos, é importante que os pais estejam atentos e ofereçam suporte emocional e amor incondicional. A Bíblia nos ensina que devemos amar os nossos filhos como Deus nos ama. Um outro motivo pode ser o excesso de estímulos. Em um mundo tão cheio de informações e estímulos, é comum que as crianças se distraiam facilmente e tenham dificuldades em se concentrar. Uma dica é limitar o tempo que elas passam em frente às telas e oferecer atividades que estimulem a criatividade e a imaginação. Ainda um outro motivo que pode levar a criança à desobediência é a busca por atenção. Às vezes, a desobediência pode ser uma forma da criança chamar a atenção dos pais. Nesse caso, é importante que os pais dediquem tempo de qualidade aos filhos e mostrem que se importam com eles. A Bíblia nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos. Dificuldades de comunicação também podem ser um dos motivos que leva a criança à desobediência. Quando a criança não sabe se expressar, não sabe expressar suas emoções e sentimentos de forma adequada, pode ser difícil para os pais entenderem o que está acontecendo. É importante incentivar a comunicação aberta e honesta, mostrando que estamos sempre disponíveis para ouvir e ajudar. Na Bíblia, Deus nos ensina a sermos pacientes e compreensivos com os nossos filhos. Conflitos de autoridade também podem levar a criança à desobediência. Quando os pais não estão em sintonia quanto à educação dos filhos, isso pode gerar conflitos de autoridade.
É importante que os pais conversem e cheguem a um acordo sobre a educação dos filhos, sempre levando em conta as necessidades deles. Na Bíblia, Deus nos ensina a viver em harmonia com os outros e a buscar a paz. Influências externas também podem ser algo que leve as crianças à desobediência. A sociedade e os amigos podem influenciar na desobediência das crianças. Por isso, é importante que os pais estejam atentos às amizades dos filhos e que os oriente sobre o que é certo e errado. Na Bíblia, Deus nos ensina a não seguir o caminho dos ímpios e a nos afastar do mal. Com certeza, lidar com a desobediência dos filhos pode ser um grande desafio para os pais, mas não precisamos enfrentá-lo sozinhos. A Bíblia nos oferece muitos ensinamentos valiosos para ajudar nessa jornada. Agora que nós entendemos os motivos pelos quais as crianças podem desobedecer, eu quero compartilhar com você 10 dicas baseadas na Bíblia para lidar com a desobediência dos filhos. Primeira dica: seja um exemplo. Como pais, somos um exemplo para os nossos filhos. Se queremos que eles sejam obedientes, nós precisamos ser primeiro obedientes a Deus em nossas próprias vidas. Outro ponto importante é ter paciência. Sabemos que a desobediência pode ser frustrante, mas a paciência é uma virtude importante, muito importante para lidar com isso. Converse com seus filhos. Ouça os seus filhos e converse com eles. É importante entender o que está causando a desobediência. Você pode também usar a disciplina com amor. A disciplina, ela deve ser usada com amor e nunca como uma forma de punição. É importante também você ensinar os valores e os princípios bíblicos para os seus filhos, para que eles possam entender a importância da obediência. Isso é fundamental para lidar com a desobediência dos filhos de uma forma bíblica. E como eu já mencionei, é muito importante ter paciência e mostrar amor incondicional, mesmo diante da desobediência. Porque muitas vezes, como pais, podemos nos sentir frustrados, irritados e até mesmo zangados com a desobediência dos nossos filhos. Mas é importante lembrar que a nossa atitude diante dessa situação pode ter um grande impacto na vida deles. A Bíblia nos ensina em Colossenses, capítulo 3, verso 21. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Isso significa que, como pais, devemos ter paciência e não deixar que a nossa frustração se transforme em raiva e irritação, o que pode levar nossos filhos a se sentirem desencorajados e desmotivados. Além disso, devemos mostrar amor incondicional, ou seja, amar os nossos filhos não apenas quando eles estão se comportando bem, mas também quando estão desobedecendo. A Bíblia nos ensina, em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 7, que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então, como pais, devemos ter amor incondicional pelos nossos filhos e suportar pacientemente a desobediência deles. Por isso, ter paciência e mostrar amor incondicional são 2 dicas importantes para lidar com a desobediência dos filhos de uma forma bíblica. E isso não só ajuda os nossos filhos a crescerem e a se desenvolverem, mas também nos torna pais melhores e mais cristãos. Também é muito importante que você ore pelos seus filhos. A oração é uma poderosa ferramenta para ajudar a lidar com a desobediência dos filhos. Então, ore por eles diariamente. A vida de oração e discernimento vindo de Deus vai nos ajudar a exercer disciplina e correção com amor e paciência. Quando os nossos filhos nos desobedecem, muitas vezes podemos nos sentir frustrados e até mesmo irritados. Mas é importante lembrar que a disciplina ela deve ser feita com amor e não com raiva. Devemos corrigir nossos filhos para o bem deles e não para nossa própria satisfação. A disciplina deve ser justa e apropriada à idade e à personalidade da criança. Devemos explicar claramente as razões para a correção e, em seguida, mostrar amor e apoio após a correção. É importante que a criança entenda que a disciplina é para ajudá-la a crescer e a se tornar uma pessoa melhor. Lembre-se de que a correção deve sempre ser acompanhada de amor e paciência. O objetivo é ajudar a criança a crescer e aprender, e não causar medo ou insegurança. Com amor e paciência, podemos ajudar os nossos filhos a aprender a obedecer e a se tornar pessoas responsáveis e amorosas. Seja também consistente. A consistência é fundamental. Se você estabeleceu regras e limites, é importante manter essas mesmas expectativas sempre. E mostre amor incondicional, independentemente do comportamento dos seus filhos. Mostre a eles que o seu amor é incondicional.
E o amor é muito importante para lidar com a desobediência dos filhos, porque muitas vezes as crianças precisam de incentivo e motivação para obedecer. Nesse sentido, é fundamental que os pais incentivem os seus filhos a fazerem as coisas certas e os elogie quando eles obedecem. E ao invés de só repreender a criança quando ela faz algo errado, os pais podem recompensar e elogiar quando a criança faz algo certo. Por exemplo, se a criança arrumar o quarto sem que os pais peçam, é importante que os pais elogiem e reconheçam o esforço da criança. Isso não significa que os pais devem sempre dar presentes ou algo material como recompensa, mas sim que os pais devem valorizar e elogiar as atitudes positivas dos seus filhos. Então, com o tempo, as crianças vão perceber que é mais prazeroso e satisfatório fazer coisas boas e corretas, e a obediência se tornará mais natural e espontânea. Outra dica importante é você dar responsabilidades aos seus filhos. As responsabilidades podem ajudá-los a entender a importância da obediência e a desenvolver habilidades importantes. E por último, e não menos importante, tenha fé em Deus. Ela é a fonte de força e sabedoria para lidar com a desobediência dos filhos. Lembre-se que lidar com a desobediência dos filhos é uma jornada contínua e todos nós cometemos erros. Mas com a ajuda de Deus e essas dicas baseadas na Bíblia, podemos ajudar nossos filhos a crescerem em obediência e amor. A nossa jornada como pais é desafiadora, mas podemos encontrar força e orientação na Bíblia para criar os nossos filhos com amor, disciplina e sabedoria. É importante lembrar que somos apenas um instrumento de Deus na vida dos nossos filhos e que, em última instância, cabe a Deus moldar os seus corações e as suas mentes. No entanto, podemos fazer a nossa parte como pais, dedicados e comprometidos, guiados pelos princípios da Palavra de Deus. Que possamos buscar a Deus diariamente em oração, ser modelos de caráter e bondade para os nossos filhos, discipliná-los com amor e corrigi-los com sabedoria. Possamos amá-los incondicionalmente, mesmo quando suas escolhas e comportamentos nos desafiam. E que possamos sempre confiar na promessa de Deus, de que Ele está conosco em cada passo da jornada da vida familiar. Eu quero te agradecer por assistir até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Isso ajuda o nosso canal a crescer. E também se inscreva no canal e ative as notificações para ser avisado quando postarmos novos vídeos. E o mais importante, por favor, compartilhe com outros pais. Isso nos ajuda a levar essas informações tão importantes ao maior número de pessoas. Que Deus te abençoe e até mais!